palestra, vocês já viram em slide, que é realmente uma coisa de que o mundo está muito necessitado. A serenidade. Muito mesmo. Porque nós, até num simples exercício, no dia a dia, nós podemos realizar uma observação muito singela. Se nós quisermos, se estivermos atentos a isso, paramos, presenciamos como as pessoas andam pelas ruas, apreensivas, o semblante sempre carregado, o senho franzido, e na grande maioria das vezes isto são coisas que traduzem uma profunda angústia íntima, ou seja, os problemas em que as pessoas se encontram mergulhados. Em alguns momentos, a impressão com que ficamos é que a maioria das pessoas anda numa batalha constante, uma luta íntima, uma guerra interior. Podemos e devemos questionar: onde está a serenidade? Em especial, a serenidade daqueles que ostentamos um adjetivo muito precioso, o de sermos cristãos. Acaso teremos esquecido a exortação, o ensino de Jesus? A cada dia basta o seu cuidado. Em Mateus, capítulo 6, versículo 34, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã tratará das suas inquietações. A cada dia basta o seu cuidado. E ainda também em Lucas 12, 28. Se, pois, Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. É por essa razão que com regularidade a providência divina permite que seus missionários visitem a terra. E eles vêm animando corpos humanos e nas mais variadas frentes de trabalho. Verdadeiros missionários do exemplo. Recordamos que em 1958 o mundo assistiu à posse de mais um Papa. E aqui aproveitamos para ressalvar que às vezes expomos alguns factos menos abonatórios à religião católica. Mas sempre que existem elementos positivos, não nos impedimos de os mostrar também e com todo o gosto. Então, em 58, os cardeais em Roma encontraram um sucessor para Pio XII. Ele morrera após dirigir os destinos da Igreja Católica durante 19 anos. O cardeal eleito, com 77 anos, Angelo Giuseppe Roncalli, assume o papado com o nome de João XXIII e toma uma divisa muito curiosa. Ele toma para si, por orientação do seu trabalho, obediência e paz. Angelo Roncalli era um homem que causava um impacto sempre favorável nas pessoas e destacou-se pela sua enorme capacidade conciliadora. Ele apaziguava, ele conciliava. Tinha uma maneira simples e um diálogo muito sincero. Inclusivamente pelo seu empenho ecuménico de tentar o máximo que pôde reunir em torno do mesmo interesse as diversas congregações religiosas. Era um homem de uma bondade profundamente corajosa. Reconhecia claramente as suas próprias limitações e era dotado de um vivo senso de humor, fino, mas um humor sempre bem disposto. Devido à sua bondade, simpatia, sorriso, jovialidade e simplicidade, João XXIII
era aclamado e elogiado mundialmente como o Papa bom e por outros como o Papa da bondade. Surpreendeu, como já dissemos, pela enorme coragem de inaugurar debates sobre temas intocáveis até então. Mas mesmo assim, nós sabemos que há sempre o contravapor. Vários grupos minoritários de católicos tradicionalistas acusavam-no de ser maçom, radical esquerdista e até herege modernista, por ter convocado o Concílio Vaticano II, onde ele promovia a liberdade religiosa e o ecumenismo. Mas ele foi imune a todas essas controvérsias, todas elas mal fundamentadas, e no Concílio Vaticano II, em clara oposição ao Concílio Vaticano I, de Pio XII, que proclamou algo que ainda hoje muita gente não entende, a infalibilidade papal, como se o Papa não fosse um homem, querendo quase para si a infalibilidade de Deus. João XXIII fez um discurso muito curioso e que ele intitulou mais tarde o Discurso à Lua, preferido de uma das imensas janelas do Vaticano. Depois de insistentemente chamado pelo povo, ele veio e disse: poderíamos dizer que até mesmo a lua está com pressa esta noite. Observem-na, lá no alto. Ela está a olhar para este espetáculo. Mas a minha pessoa nada vale. É um irmão que fala para vocês. Um irmão que virou pai, Papa, por vontade de Nosso Senhor. Vamos continuar a querer-nos bem um ao outro. Vós, voltando para casa, encontrarão as vossas crianças. Deem-lhes um carinho. Noutras traduções, uma carícia. E digam: este é o carinho do Papa. Talvez encontreis algumas delas com lágrimas por enxugar. Não se esqueçam. Tende sempre uma palavra de consolo para aqueles que sofrem. Saibam os aflitos que o Papa está com os seus filhos, sobretudo nas horas da tristeza e de amargura. E depois, todos juntos, vamos amar-nos uns aos outros, sempre cheios de confiança em Cristo, que nos ajuda e nos escuta. Adeus, filhinhos, à bênção, eu junto o desejo de uma boa noite. E este homem, num outro documento, asseverou que todos os homens têm o direito de escolher a sua religião. E em 1960, 2 anos depois, num dos seus muitos escritos, ele escreveu uma página com notável sentimento de religiosidade universal. Chama-se o Decálogo da Serenidade. Os 10 mandamentos da serenidade. São 10 sugestões. Sugestões de conduta para o homem que deseja a paz. Ele diz, em primeiro: somente hoje procurarei viver o presente em sentido positivo, sem querer resolver o problema da minha vida inteiramente, de uma só vez. Em segundo, somente hoje terei o máximo cuidado pelo meu aspecto, vestirei com sobriedade, não levantarei a voz, serei gentil nos modos, ninguém criticarei e não pretenderei melhorar ou disciplinar alguém, a não ser eu mesmo. Em terceiro, somente hoje serei feliz na certeza de que fui criado para ser feliz não só no outro mundo, mas também neste. E em quarto,
somente hoje, adaptar-me-ei às circunstâncias, sem pretender que as circunstâncias se adaptem aos meus desejos. Em quinto, somente hoje, dedicarei 10 minutos do meu tempo a uma boa leitura, lembrando que, como o alimento é necessário para a vida do corpo, do mesmo modo, a boa leitura é necessária para a vida da alma. E em sexto, somente hoje, realizarei uma boa ação e não o direi a ninguém. Em sétimo lugar, somente hoje, farei algo que não gosto de fazer. E se me sentir ofendido nos meus sentimentos, farei de modo que ninguém o perceba. Oitavo, somente hoje, organizarei um programa. Talvez não o consiga cumprir totalmente, mas vou escrevê-lo. E fugirei de 2 males, a pressa e a indecisão. Em nono, somente hoje, acreditarei firmemente, não obstante as aparências. Acreditarei que a boa providência de Deus se ocupa de mim, como de ninguém no mundo. E em décimo, somente hoje, não temerei. Não vou ter medo. De modo particular, não terei medo de desfrutar do que é bonito e de acreditar na bondade. Posso fazer por 12 horas o que me espantaria se pensasse em ter que o fazer por toda a vida. Apreciando tudo isto, temos forçosamente que dizer quanta sabedoria e quanta serenidade para nos mostrar que o homem do futuro não tem outro caminho. Não temos outra via. Não iremos ser felizes se não seguirmos esta. Temos que definir que as conquistas das virtudes de amanhã dependem fundamentalmente dos esforços do hoje. Por isso ele diz, somente hoje. E então passaremos a descobrir o imenso prazer de sermos bons, sermos humanos, benevolentes para com todos, sem distinções de raças nem de crenças, porque quando estivermos nesse patamar, nos veremos todos como irmãos. Então todo o homem sábio é sereno, porque a serenidade é conquista que se consegue com esforço pessoal, passo a passo, e pequenos desafios que são superados, irritações que conseguimos controlar, desajustes emocionais que corrigimos, vontade bem direcionada, só para o que é nobre e útil, a nossa ambição travada, e tudo isso são experiências para nós conseguirmos adquirir de uma vez por todas a serenidade. Então, um espírito sereno é aquele que já se encontrou consigo próprio, sabendo exatamente o que é que ele deseja da vida. A serenidade harmoniza e, desse modo, vai-se exteriorizar de forma agradável para os que estão à volta. O que acontecia com João 23. Ninguém chegava junto dele que não se sentisse bem. Então, o homem sereno inspira confiança e tem o condão de acalmar. E tem o condão de mostrar que a afeição é útil e é poderosa. O homem que consegue ser sereno já venceu uma boa e grande parte da luta. Assim, não permitamos que nenhuma agressão exterior nos perturbe, causando irritação e desequilíbrio. Procuremos manter a serenidade em todas as nossas realizações. Só nos perturba, roubando a serenidade, quem nós deixamos. É ou não é verdade?
Só quem nós deixamos é que nos perturba. A nossa paz é uma moeda arduamente conquistada, que não devemos atirar fora, sobretudo por motivos irrelevantes, coisas mesquinhas. E se quando nós misturamos a dor física à dor da alma, apenas a serenidade pode suportar essa pesada carga. E ela é o único remédio para aliviar o nosso viver, que às vezes está terrivelmente frustrado e sem esperanças. Quanto maior a ansiedade, a angústia e o medo, menos controle teremos para nos manter física e mentalmente serenos e tranquilos. São 3 coisas que não servem para nos acalmar, bem ao contrário. Quando nos estressamos, quando nos agitamos, há um hormônio que nos prepara a defesa, a adrenalina. Só que a adrenalina predispõe-nos especialmente para atacar. Ativa-se automaticamente. É como uma fórmula matemática progressiva. O agirmos impulsivamente leva-nos ao limite da nossa capacidade de resistência. E estouramos, quebramos. A serenidade, ao contrário, traz-nos a tranquilidade e a calma que vão ajudar a conseguir um precioso luxo. Um luxo a que todos nos devemos dar. Esse luxo chama-se sossego. Só ele, o sossego, nos ajudará a prestar atenção, a refletir, a meditar e aqui, no pensar, na nossa vida, na meditação, nós podemos fazê-lo de 2 formas. A meditação introspectiva, observando o nosso interior, como eu estou, avaliando o meu comportamento, o que eu faço, ou a meditação contemplativa, que às vezes parece que é coisa daqueles que têm pouco juízo e que é tão importante para nós. Contemplar, apreciando o próprio mundo exterior que nos rodeia. O que é que estava lá na fotografia do slide? Contemplação da própria beleza da natureza. Então é a serenidade que nos obriga a olhar para quem? Para nós próprios, ajudando-nos a conhecer melhor e a vigiar a quantidade e a sobrecarga que acumulamos de angústias, medos e culpas. Porque angústias, medos e culpas, afinal, é aquilo que tanto dano nos causa, às vezes inconscientemente, ao longo da nossa vida. Os tesouros reais, aqueles que são verdadeiramente de alto valor, são os de ordem íntima, que ninguém nos tira, ninguém nos pode tirar. E nós próprios, quando os alcançamos, jamais os perdemos. E eles seguirão sempre junto conosco. Esse é o verdadeiro tesouro. Quando estejamos diante de alguém que engana, traindo a nossa confiança, quem sabe até o nosso ideal, procuremos manter-nos serenos. O enganador é quem deve estar inquieto e não quem foi enganado. Em nosso círculo familiar ou social, e às vezes ele é vasto, sempre iremos defrontar-nos com pessoas perturbadas, confusas e às vezes até agressivas. Não nos desgastemos com elas. Não entremos em competição nas faixas do desequilíbrio em que elas entenderam que se deviam fixar. Elas são um teste para a nossa paciência. São um teste para a nossa serenidade. Há muita gente, e tenho quase a certeza que todos já ouvimos isto, muita gente que diz: vou sair da cidade para descansar. Quero esquecer o barulho, a poluição,
o trânsito, mas isso é uma paz artificial. Em geral, depois de alguns dias descansando, a pessoa volta para a cidade e volta aos ruídos da chamada civilização. E quantas vezes essas mesmas pessoas depois afirmam ao chegar que bom é voltar para o conforto da cidade. E nas semanas seguintes, enfrenta novamente os engarrafamentos do trânsito, o som constante das buzinas, o fumo dos escapes, vai continuar a comer aquelas refeições que nós sabemos, engolidas à pressa, deixa-se avassalar pelo stress do cotidiano e tudo, afinal, volta de novo. Então temos que perguntar, será que realmente a serenidade existe em nossa alma? Se ela existisse verdadeiramente em nós, será que era preciso deixarmos o local em que vivemos para encontrar a paz? Claro que não era. Então procuremos manter-nos sempre em contacto com o alto. É aqui que nós vamos encontrar uma âncora salvadora. E é através da prece, buscando continuamente compreender as situações, aquelas coisas que a vida nos apresenta, e serenos, vamos vê-las como oportunidades e nunca mais como crises. Quem consegue manter a serenidade diante das pequenas dificuldades que surgem, vence mais tarde e mais facilmente os grandes desafios. A criatura serena, então, consegue viver mais feliz, porque nada parece afligi-la ao ponto de fazê-la desistir dos sonhos que ela traçou para si mesma. Não é errado sonhar. Todas as criaturas têm o direito de sonhar. Quem não sonha, não vive. Agora, o que nós precisamos não é deixar-nos avassalar pelo sonho irrealista, nunca, mas pelos sonhos que verdadeiramente podemos alcançar. E assim buscaremos resolver as nossas questões através de comportamentos saudáveis, jamais comportamentos violentos. E se abandonarmos essa prática de violência, haverá muito mais paz na nossa vida. Há um exemplo máximo de serenidade. Quase que nem é necessário nós dizermos. A serenidade que Jesus mantinha no seu coração e que era algo sublime. Poucos, muito poucos, eram aqueles que não se emocionavam com a presença de Jesus. Os muitos testemunhos que temos do Evangelho a isso se referem. Porque ele tinha essa virtude da serenidade e ela exteriorizava-se pelo seu olhar tranquilo e profundo. Ele lia pelos olhos das pessoas o que ia nas suas almas. E no seu semblante, que era sempre carinhoso, ele irradiava uma paz profunda. E as suas palavras, ditas com tanto amor, que pareciam, na grande maioria das vezes, beijar e abraçar aqueles que as ouviam. Poucos foram aqueles que não tiveram os seus olhares inundados pelas lágrimas da emoção, ao estarem na companhia do espírito mais sereno que já esteve na face da terra. E ele experimentou, sabemos-lo, as mais cruas acusações, sem uma única palavra de defesa. E Jesus estava na mais dura solidão, completamente só. E não apresentou uma única exigência. Ele deu assim o testemunho mais difícil através da agonia pelo amor. Não teve nenhum constrangimento. Manteve-se numa serenidade admirável. E para quê?
Para que é que Jesus nos exemplificou isso? Para nos ensinar que a dinâmica da vitória sobre nós próprios é resultante do nosso próprio autodescobrimento. Quando nos autodescobrimos e passamos a aplicar o que já existe de bom em nós, nas nossas próprias forças, no exercício, sobretudo, do perdão incondicional. E a partir daí, situações, pessoas e coisas da nossa rota evolutiva passarão tranquilamente por nós e nós tranquilamente por elas. Nos últimos tempos, aqui nas nossas casas, nesta e nas outras, o espírito Joana de Ângelis tem vindo às nossas casas trazer-nos profundos aconselhamentos. Aconselhamentos para orientar o nosso viver. As mais diversas palestras têm sido feitas. No caso de hoje, grande parte destes ensinos foram retirados de 2 livros, Episódios Diários e Florações Evangélicas. E ambos vieram pela psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco. À própria Joana, nós agradecemos tudo aquilo que ela nos vem dando ao longo de várias décadas de ensinos profundos, sobretudo por orientação daquilo que é a psicologia transpessoal de cada um de nós. Que a nossa Joana continue alertando-nos para o que é verdadeiramente importante para nós seguirmos e nós, estando receptivos, mas ao mesmo tempo cooperantes com os ensinos que ela nos trouxer. Pela vossa atenção, muito obrigado.